iniciativa, gente. Obrigada. Beijo, tchau, tchau. Beijo. Ai, gente, eu tô aqui, meu Deus, quanta contribuição, que coisa deliciosa, deliciosa. Antes de iniciar essa conversa com a Nicole, que é outra contribuição incrível, eu vou deixar aqui público o meu registro de gratidão. Obrigada, Jaque, obrigada, Dani. E, Silvia, você foi primorosa. Obrigada. Agora vamos lá para mais um espaço de diálogo aqui. Bem, a gente está com a Nicole A1. Daqui a pouquinho ela se apresenta. Mas, como a Dani falou agora, né? A gente vai se transformando ao longo do tempo, mesmo que esse tempo seja curto. E nós tínhamos um combinado, gente, para que não ficasse não inclusivo totalmente o espaço, por conta de toda a dificuldade que a Cláudia explanou no início, com relação à tradução em Libras, nós decidimos que faríamos para quem tem baixa visão ou não enxerga completamente, faríamos uma audiodescrição e tomaríamos o cuidado de falar voltadas diretamente ao centro da câmera para quem pratica, para quem pode praticar a leitura labial, tá? Então, eu vou iniciar essa mesa com a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de média idade, eu tenho 52 anos, a cor da minha pele é branca, eu tenho o cabelo e os olhos castanhos escuros, estou usando um batom de tom vermelho baixo, uso óculos, estou com óculos quadrado, preto, 2 brincos, umas hastes alongadas com uma bolinha vermelha na ponta, e estou trajando uma jaqueta jeans bordada e desfiada. Peço agora que a Nicole inicie com a sua audiodescrição e, em seguida, que ela nos faça conhecer essa coisa maravilhosa. Por favor, Nicole. Eu sou Nicole, eu tenho 43 anos, eu sou branca, pele clara, tenho cabelo curto, cacheado e grisalho, estou com uma blusa cinza, decotada, meus olhos são castanhos e eu tenho um nariz arrebitado. Acho que é isso. Eu quero dizer, primeiro, muito obrigada, Eliane, muito obrigada, Cláudia, por ter feito esse convite. É um prazer imenso estar aqui. Eu estou encantada com a fala da Dani e da Jaque. Eu fico pensando como é bonito isso, né? Porque a gente fala da mesma coisa, a gente sempre está falando da mesma coisa, né? De maneiras diferentes, que às vezes chega nas pessoas de formas diferentes e uma faz, nossa, é isso, né? E tantas coisas que a Dani e a Jaque colocaram que me elucidaram coisas que eu já venho pensando há tanto tempo. Muito obrigada, é um prazer imenso ouvi-las e estar aqui. Bom, você quer que eu conte um pouco do que a gente... Vou contar um pouco do que eu venho fazando e as perguntas são bem-vindas. Vocês me interrompa também, viu, Li? Porque eu não paro de falar, sou monotemática, paro de falar. Bom, eu sou Nicole A1 do movimento Atreva-se. O Atreva-se é um movimento criado em 2016 para a gente criar ferramentas para nomear e combater o machismo no cotidiano. E a gente criou um jogo que se chama Nomear para Combater, que a gente joga nas escolas públicas desde 2017. O Atreva-se nasceu de um grupo de mulheres em São Paulo, quando teve uma
foi criado lá em São Paulo uma escola de princesas, com todas as violências e perversidades que isso inclui, né? Então, as meninas aprendem lá a fazer uma boa mesa, fazer uma cama, harmonizar o vinho com a bebida e tal, e crianças, né? Meninas de 8, 9 anos até adolescentes. E isso gerou um desconforto imenso em muitas pessoas, inclusive em mim, e disso nasceu encontros onde a gente foi pensando ações, e desse grupo veio a primeira formação do Atreva-se, quando a gente começou a pensar em questões estruturais, né? O que a gente podia fazer de maneira objetiva a combater o machismo no cotidiano. E aí tiveram muitas ideias, uma ideia era abrir uma escola de desprincesamento, um pouco no molde do que acontecia no Chile, mas o Chile fazia isso dentro das esferas públicas, então dentro das escolas, né? Tinha lá uma matéria de desprincesamento. Então, a gente entendeu que não era esse o caminho, mas que a gente queria atuar nas escolas. Então, a gente criou esse jogo, que foi o começo de uma série de ações que a gente faz hoje, embora ainda seja a ação mais importante, né? Que o movimento faz, né? E hoje a gente já está na segunda formação, da formação original só sobrou eu, mas e por isso que a gente colocou o nome de movimento também, né? Porque essa lógica de que as pessoas fazem ali fazem do movimento o tamanho que elas podem fazer, né? E ele está ganhando cada vez mais força, ainda bem. Por um lado, eu falo que é uma dialética que eu vivo, assim, né? Porque o que eu mais gosto de fazer é o que eu quero menos precisar fazer na vida, né? Porque quando a gente parar de fazer é porque as meninas pararam de ser violentadas, as mulheres pararam de morrer por serem mulheres, né? Etc. Então, enfim, por isso que eu estou aqui, por causa desse processo, desse projeto, que é o que a gente vem fazendo, né? E aí, estar nas escolas fez com que a gente precisasse criar ferramentas de tradução do patriarcado capitalista para que a gente pudesse compreender e, mais do que compreender, exemplificar para que as pessoas, na própria vivência do jogo, conseguissem perceber coisas muito estruturais e que estão muito normatizadas, mas que não são, né? Elas são pressupostos para o patriarcado capitalista, né? E uma das questões que mais a gente percebe, vem muito de encontro com a fala da Jaque e da Dani, que é essa violência da narrativa única, né? Por favor. Então, o que a gente foi descobrindo, né? Estudando coisas que são muito evidentes, que são muito óbvias, mas que quando a gente se depara com elas, dá um susto, uma vontade de morrer, né? Quando você abre a cortina e se dá conta, né? Então, essa coisa da narrativa única foi algo que fez com que a gente conseguisse exemplificar questões, né? Trazer para coisas muito concretas. Então, por exemplo, tudo o que a gente conhece como construção de pensamento ocidental, que tem força política, que tem debate político, potência, de construção de narrativa, ela vem de uma única janela, que é a janela do homem branco, cis, hétero, se não rico, influente, né? Então, o que a gente foi pensando? O que a gente foi revelando, né? Descobrindo e revelando? Que tudo o que a gente tudo que é compreendido hoje como a maneira correta de estar no mundo parte dessa narrativa. E quando a gente fala tudo, é tudo mesmo, né? Então, quando a gente fala de literatura, a gente pensa no Dostoiévski. Quando a gente fala de teatro, a gente pensa no Shakespeare. Quando a gente fala de música, a gente pensa no Mozart. Quando a gente fala de biologia, a gente pensa no Darwin. Quando a gente fala de física, a gente pensa no Einstein. Quando a gente fala de energia, a gente pensa no Tesla. Quando a gente fala de física quântica, quando a gente fala entendeu? De qualquer coisa. Quando a gente fala de engenharia, quando a gente fala de psicanálise, quando a gente fala de psicologia, de filosofia, qualquer coisa, a figura que representa esse saber, a primeira figura que representa esse saber é um homem branco que vem na nossa cabeça, né? E então, a gente foi percebendo a violência dessa narrativa, né? O quanto essa narrativa, para que ela exista e seja endossada,
ela folcloriza ou ela fetichiza outras narrativas, para que essas outras narrativas não tenham força política. Então, esses saberes, por exemplo, que a Jaque colocou de maneira tão contundente, né, que dá para pegar na mão, né? Você fala, tem um saber ali de fazer a criança passar sendo imperatriz, sendo imperador por 3 dias, que é um saber que a gente pega na mão. Mas foi destituído desse saber uma força de decisão política. Então, a gente cria mecanismos de folclorização para deslegitimar aquilo. Então, aquilo que é um saber passa a ser uma fetichização para ser consumida pela pessoa branca, enfim, né? E todas essas ferramentas de violência. Então, a gente foi chegando nesse espaço. Que espaço que a gente poderia fazer para que outras narrativas sejam valoradas politicamente, né? Uma coisa que ela falou muito do Krenak, eu sempre falo muito de uma entrevista que eu vi dele e também de um livro do Schopenhauer, que é A Queda do Céu, e o Schopenhauer fala assim, por exemplo, aquela montanha é um espírito. Para nós, aquela montanha é um espírito. Se essa narrativa dele ela é respeitada politicamente, se ela tem força política, né? Se ela gera tensão política, se ela consegue friccionar e tal, a minha relação com a montanha se modifica, mesmo que para mim a montanha não seja um espírito. Mas eu saber que a montanha é um espírito para alguém que tem força política faz com que a minha relação se altere com a montanha, né? Por isso que é tão importante para o patriarcado capitalista que essa dimensão que não seja narrada por um homem branco, cis, hétero, se não rico, influente, seja folclorizada, seja colocada para a gente como algo a ser consumido, algo a ser explorado, né? Enfim, acho que esse é um pouco um espaço, né? E a condição da mulher, ela se coloca muito nessa serve, né? Essa dimensão de que a gente é cuidado, de que a gente é mais apta para o cuidado, de que a gente é mais apta para os afazeres domésticos, de que a gente é mais apta do que parará. Isso é uma maneira muito eficiente de utilizar a nossa função, né? O nosso ser, o nosso estado, o simples fato da gente existir, né? E biologizando isso, a gente consegue criar ferramentas, né, de controle e de poder, né? Então, enfim, um apanhadão, acho que é isso. Um pouco a gente já entrou, né, na provocação que a gente tinha pensado em fazer, que você já entrou, já introduziu, quando a pergunta era: as narrativas podem denunciar discriminações de gênero, ainda que de forma subliminar, né? Pelos modos de fazer, pela constituição social, por todos os signos sociais. E um pouco você já introduziu, e agora eu gostaria que você discorresse isso. Li, eu acho que é justamente sobre isso, né? Quando a gente constrói uma narrativa única, quando a gente atua sobre uma narrativa única, essa lógica binária serve muito bem ao princípio da exploração. Eu preciso, para conseguir te explorar, eu preciso criar uma narrativa onde o meu corpo é melhor que o seu. O meu modo de existir é melhor que o seu modo de existir. A forma com que eu construo realidade é mais importante que a forma com que você constrói realidade. Então, se a gente não cria uma narrativa que sustenta a opressão não existe por si. Né? A exploração não existe por si. Essa construção de que o que nós vivemos é algo natural, biológico, é assim mesmo, a humanidade é assim mesmo, está nos nossos princípios que a gente é mal, sabe assim? A gente ouve isso muito, né? Não tem jeito, no final das contas o que o humano quer mesmo é um comer o outro e tal. Essas são narrativas que a gente ouve desde muito cedo, desde muito... que compõem os nossos saberes, a forma com que a gente atua e está no mundo. Então, quando a gente tem espaços para narrativas diversas, né, eu costumo falar isso, que a importância da narrativa diversa ela não está só
embora seja fundamental, que outra pessoa que não eu fale. No momento que outra pessoa que não eu fale, eu escuto. Então, se eu escuto, eu crio um espaço entre o meu modo de existir e o modo de existir do outro. O que acontece entre esses modos de existir é o que eu chamo de vida. O resto é impressão, né? O resto é sensação. Então, se essas potências, né, se essas narrativas, se esses espaços onde cada um compõe a sua narrativa, se ele não existe, o que existe é um facsímile da realidade. É algo que eu traduzo como realidade, mas que não necessariamente é a realidade. Então, por exemplo, esses dias eu li o Fanon, que é Peles Negras, Máscaras Brancas, que ele fala uma coisa que foi muito reveladora, e é muito isso, né? Quando revela o óbvio, e você toma aquele susto que abre um abismo, né? O óbvio tem essa potência, né, de abrir abismos. E o Fanon abriu um abismo gigante em mim quando ele fala assim: o racismo, ele é extremamente violento para a pessoa que sofre o racismo, obviamente, e também ele cria na pessoa que exerce o racismo uma sensação de superioridade, que é uma construção de realidade completamente deturpada e equivocada. Então, quando a gente fala assim, a pessoa escravizada, né, o período de escravização institui o racismo. Não. O racismo é pressuposto para o período de escravização. Então, eu preciso construir uma narrativa anterior a, de fato, coagir aquela outra pessoa, entende? Então, existe um pressuposto. Esse pressuposto, a Helena Silveira falou dessa questão do pressuposto para mim, eu achei isso genial. Então, o que o Fanon vai dizendo ali? Esse pressuposto de que a pessoa branca precisa se sentir superior à pessoa preta é uma distorção profunda da realidade. Entende? Então, essas narrativas, quando a gente atua sobre uma narrativa única, o que a gente tem é uma noção profunda da realidade, do que é vida. Né? Quando o Achille Mbembe vai falar da necropolítica, o que eu compreendo do que o Achille Mbembe fala da necropolítica, que a Dani citou tão bem, e acho que a Jaque também falou desse livro, que a morte é a condição desta maneira que a gente tem hoje de existir dentro do patriarcado capitalista. A morte, ela é um pressuposto, ela é uma condição. Não é que a política, não é só que a política gera morte, é a política da morte, ela está calcada na morte, ela está calcada numa coisa que é o oposto da potência da vida. As narrativas diversas, a Jaque falou isso maravilhosamente bem, a natureza é diversa, né? A monocultura está acabando com tudo. O que é a monocultura? Senão a sustentação de que essa narrativa única ela é possível. Né? E ela não é possível, a gente está vendo que não é possível, o mundo está acabando, a gente está destruindo o mundo porque a gente entende que o mundo pode ser algo que é o que representa a nossa dimensão de realidade. O mesmo se dá com o machismo, exatamente. Eu falei tudo isso para chegar nisso. O mesmo se dá com qualquer condição binária. Porque a condição binária, tanto entre homem e mulher, entre ser humano e animal, e plantas e tudo mais, entre brancas e pessoas negras, entre todas as pessoas cis e pessoas trans, todas as condições binárias, entre pessoas ditas sãs e pessoas ditas loucas, entre pessoas, né, com portadoras de deficiência e não portadoras de deficiência, enfim, todas as lógicas binárias, elas servem para isso, né? Para a gente criar um espaço de competição. De competição não, de exploração, né? Então, isso que a Itamara está falando da narrativa que as mulheres competem entre si, isso também é uma narrativa, né? Porque é uma narrativa que serve muito ao patriarcado. E não é verdade, viu? Não é que é mentira. O duro é isso, não é mentira. As mulheres competem mesmo. Por que as mulheres competem? Não matem a mensageira, tá?
Por que as mulheres competem? Porque é um princípio do patriarcado capitalista. Vulgarmente falando, o que acontece? O homem, ele é o representante, ele é o regulador do Estado. O Estado como organizador das coisas, tá? Não como organização política, mas como organização social. Então, no patriarcado, o homem é o regulador. É ele quem determina os valores que devem ser seguidos ou não seguidos ali. O que isso acontece? Isso faz com que ele tenha a condição de um. A Simone de Beauvoir vai falar isso maravilhosamente bem. Quem não é o um, quem não é o homem branco, cis, rico, se não rico, influente, hétero, quem não é o um, é o outro. Então, nós somos o outro do um. Quem é legitimado? O um. O um legitima quem está ao lado dele. Então, eu ganho uma condição de ser legitimada pelo um quando eu sou escolhida por ele. Tá aí a Cinderela que não nos deixa mentir. Depois, um dia, a gente pode falar só das princesas. Quem tiver curiosidade, lá no Atreva-se tem uma live que eu fiz com a Lê só sobre as princesas. Então, a Cinderela, ela é legitimada pelo príncipe. Ela ganha a condição de um. O que as 3 irmãs da Cinderela fazem? Elas competem para ocupar o espaço do um. Para ocupar o espaço de quem está ao lado do um. Quem determina quem vai estar ao lado do um? O um. Então, como nós, mulheres, só somos legitimadas, eu falo isso hoje, tá? Não falo isso em 1912, falo isso hoje. Nós, mulheres, somos legitimadas a partir do momento que alguém, que é um homem, nos legitima. Então, para eu ganhar o espaço de ser legitimada, eu gero uma concorrência para ser escolhida. Quando eu sou escolhida, esse lugar não me é garantido. Eu posso perder esse lugar a qualquer momento. Então, qualquer outra mulher que ocupe um espaço que pode me oferecer riscos, eu ataco, porque quem me dá essa condição de um é o homem que está ao meu lado. No macro, né, gente? Óbvio que a gente vai falar assim, não, mas na minha casa é diferente, meu marido é super legal, sou eu que mando em casa. Sempre tem essas particularidades. Não é sobre a nossa vida pessoal que nós estamos falando. É sobre algo estruturante, né? E estrutural que a gente vai se habituando. Então, é muito comum mesmo as mulheres competirem, nós competirmos entre nós mesmas. Porque essa é uma construção de narrativa feita para que a gente não nos potencialize. Por isso que é tão assustador quando a gente se junta. Por isso que a galera fica doida. Então, existe uma natureza solidária, uma natureza, não sei o que é isso, falei isso, mas não sei dizer. Mas existe uma possibilidade de solidariedade entre nós? Existe, super existe. Mas é importante a gente saber que esta construção perversa e violenta é uma narrativa construída desde que a gente é muito, 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 muito pequenininho. Sim. E quando a gente para pensar, né, agora com a sua visão, com a sua perspectiva tão esclarecedora, a gente tem a sensação que você teve do abismo, né? Porque, né? Eu confesso que, embora tente entender e ouvir muitas vozes, eu não tinha parado para pensar nessa perspectiva, sabe? De que nós verdadeiramente competimos, né? Por conta de toda essa estrutura instaurada, essa estrutura social instaurada, né? Mas isso que a gente está fazendo aqui, promover reflexões, faz com que a gente demande uma energia que talvez para a gente custe um pouquinho mais, né? Exatamente pela questão da simetria de gênero, mas que também nos proporciona resultados incríveis, né? Como o resultado de te ouvir. Né? Esses abismos são positivos, esses abismos são absurdamente positivos. Eu falo que esses abismos são molas propulsoras, né? Que a gente cai no abismo, mas também cai lá e voa, isso, né? Porque eu acho que é um pouco quando a gente começa a compreender politicamente o que o nosso corpo representa, né? Acho que isso também é uma coisa bastante importante da gente entender, que ontem, sobre o estupro, né? Sobre a questão do estupro.
Tem um livro maravilhoso que se chama Do que Falamos Quando Falamos de Estupro, que é da Sohaila Abdudali, uma mulher incrível indiana. E ela fala uma coisa muito maravilhosa. Ela fala, quando a gente fala assim, todo homem é um estuprador em potencial, né? Os homens ficam ofendidos. Ai, não, mas eu nunca estuprei ninguém. Eu sou legal. Não é sobre você. Primeira notícia que eu tenho para te dar, homens, nem tudo é sobre vocês. Mas essa percepção de que todo homem é Pode, desculpa, gente, a interferência da criança. Quando a gente fala que todo homem é um estuprador em potencial, o que a gente está dizendo? O estupro é uma ferramenta de controle. O estupro é sobre um corpo que tem nele a condição de regular outro corpo. Então, o homem, seja ele qual homem for, o mais legal, o mais boa gente, o mais queridão, tem no corpo dele a ferramenta de controle para controlar o corpo da mulher. O que isso significa? Quando a gente fala que o estupro é uma arma de guerra, uma ferramenta de controle, ela não é sobre sexo. Estupro não é sobre sexo, não é sobre instinto, não é sobre algo que ele não conseguiu segurar, não é sobre uma mulher que estava ali a serviço, não é sobre um risco que essa mulher correu porque ela andou na rua. Estupro é o seu corpo está em risco, eu regulo o seu corpo. Isso faz com que nós, mulheres, a gente perca espaço de luta e de cotidiano. Isso faz com que nós, mulheres, a gente pense 3 vezes antes de pegar um Uber de madrugada. A gente pensa 4 vezes antes de fazer o caminho mais curto. A gente pensa 80 vezes antes de ir numa festa que a gente vai sozinha. A gente pensa 170 vezes, eu não posso te ajudar, filha, agora. A gente pensa 170 vezes no espaço que vai nos colocar em risco. Então, o estupro é uma forma de regular as nossas vidas, entende? E isso está ao alcance do homem. O homem tem no corpo dele, esses dias eu chamei estuprador de capanga do patriarcado. Para mim foi a melhor definição que eu consegui chegar até hoje. É capanga. Capanga do patriarcado, porque é um cara que o corpo dele a representação do poder que o patriarcado precisa para nos regular. Entende? Então não é sobre o indivíduo, é sobre um corpo que tem nele as ferramentas que representam poder. Eu, enquanto mulher branca da classe média cisgênera, preciso saber disso também. O meu corpo traz signos e representações e representatividade de um corpo que significa poder. O que isso significa? Que eu, por exemplo, agora eu moro na zona rural de Piracaia. Qualquer pessoa que passa aqui sabe que eu não sou de Piracaia. Mesmo que eu passe de hoje até daqui 10 anos plantando todos os dias, eu não vou me transformar numa pessoa que é daqui. Então, o meu corpo aqui representa poderes. Eu preciso saber disso. Mesmo que eu, Nicole, particularmente, seja antirracista, faça uma luta contra a transfobia, faça do meu cotidiano isso, eu, Nicole, me beneficio do racismo. Porque eu, Nicole, sou roteirista de evento corporativo e não conheço nenhuma roteirista de evento corporativo negra. Não conheço nenhuma roteirista de evento corporativo trans. Então, o que me faz entender que eu só sou roteirista de evento corporativo porque eu sou branca e cisgênera. Primeiro. Depois, porque eu sou boa. Então, existe um benefício. O racismo estrutural, a transfobia me beneficiam, mesmo eu atuando contra isso. Por que eu falo isso? Porque é como dizer nem todo homem é como eu dizer nem todo branco, nem todo cisgênero. Entende? Não é sobre o que nós somos individualmente. É sobre o que o nosso corpo representa. Quanto mais perto o nosso corpo estiver de ser um homem branco, cis, hétero, se não rico ou influente, quanto mais perto disso, mais ferramentas de controle de poder eu tenho no meu corpo. Isso nos ajuda a entender esses espaços, por que essas narrativas diversas são tão importantes. Porque essa representatividade de poder, se a gente tiver muitas representatividades de poder, essa se esvai. Essa não fica sendo a grande representatividade de poder.
entende? Então, não é só para a gente valorar o espaço, que é o mínimo. É para que a gente crie outras representatividades de poder. Porque aí, talvez, o poder tenha outras ferramentas. E a gente transforma o poder em outra coisa. Porque hoje, o que a gente faz? A gente vive dentro do patriarcado capitalista, que o que rege as nossas relações é o lucro. Seja o lucro em grana, seja o lucro... A maneira com que a gente se organiza é em lucro. Tanto nas escolas, por exemplo, uma educação que é uma educação, como diria o Paulo Freire, bancária, né? Que você vai juntando informação para você usar quando der, até tudo que a gente vive. Então, desde até, toda a nossa lógica é uma lógica pautada no lucro. O que a gente entende dentro do Atreva-se? Que o feminismo é uma ferramenta política para derrubar o patriarcado capitalista, para que o lucro saia do centro das nossas relações e entre o cuidado. Quando a gente fala de cuidado, também abre uma outra janela. Eu vou abrindo 1 milhão de janelas, viu, Eliane? Qualquer coisa você me aterra, porque eu só vou, não vou. O que acontece? Quando a gente fala do cuidado, também é colocado no cuidado uma aura de algo especial, de algo muito acalentador, né? Então, é colocado em nós uma aura mágica de quem cuida. E eu não acho que é isso. Então, o que a gente tem feito? Para a gente tirar a nossa responsabilidade sobre o cuidado, porque o cuidado é algo de uma importância social e não algo que a mulher é mais capaz que o homem, a gente precisa começar a pensar no que é ordinário e no que é extraordinário. Então, enquanto nós, mulheres, estamos ocupadas com o ordinário, nós não temos tempo para o extraordinário. Então, enquanto é colocado na gente a responsabilidade de limpar a casa, cuidar do filho, fazer comida, lavar a louça, blá, 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 cuidar do remédio da Dona Maria, comprar o presente para a sogra, lembrar o marido do aniversário do irmão, entendeu? Todas essas coisas que é o que compõe o nosso cotidiano e é o ordinário, o extraordinário fica para alguém que não somos nós. Isso, binariamente, em todas as esferas de poder possíveis e imaginárias. Quando a gente fala assim, feminismo é sobre igualdade de gênero, no meu entender, não é. O feminismo, no meu entender, é uma ferramenta política de combate ao patriarcado capitalista. Por quê? Não existe igualdade de gênero dentro desse nosso sistema. Porque se eu ocupo o espaço de presidência da Nestlé, uma mulher cuida da minha filha, que provavelmente é uma mulher preta. Então, não é sobre igualdade de gênero ainda, porque não é possível ter igualdade num sistema que a base é a exploração. Para ter exploração, é impossível ter igualdade. Então, exatamente, por isso que hoje a gente tem mais floresta caída do que de pé, porque o lucro, e a narrativa do lucro, ela relativiza tudo. Nós somos capazes de compreender uma criança passando fome na porta da nossa casa. Por isso é consequência do estado de... Não só somos capazes, como aquilo não nos atinge. Né? A Jaque estava falando, é possível a gente almoçar assistindo uma entrevista sobre uma atrocidade que aconteceu com uma... É possível. É muito possível. Estamos... essa lógica da necropolítica que depende da morte, que a criança passando fome é uma condição, entende? Não é um acaso, é uma condição. Derrubar floresta é uma condição. Poluir rio é uma condição. Viver sob uma lógica de que não há moradia, quando há moradia, é uma condição. Né? Então, enfim, essa ferramenta política para a gente socializar o ordinário, né? Eu falo, ao mesmo tempo que parece impossível, está logo ali, porque se todo mundo der conta de limpar seu banheiro, lavar sua roupa e limpar seu chão, dificilmente vai ter tempo para fazer tanto lucro. Porque a vida demanda, né? A potência de vida demanda. Nicole, eu gostaria que você complementasse a sua fala com relação à contribuição que a gente tem para reflexão no discurso visual. O que, principalmente com as nossas meninas lá pequenininhas, o que o discurso visual nos diz? Por favor.
O que é um discurso violento? Aquilo que a gente enxerga, que a gente vê, a roupa que eu uso, o ambiente, como eu me sinto à vontade, aonde estou e como estou. Oli, O que eu comunico. Eu costumo dizer, por exemplo, essa construção de narrativa, ela é feita de uma maneira muito sofisticada, né? Muito perspicaz. Então, para que dê certo, a gente precisa... Travou? Acho que tivemos um probleminha técnico. O vídeo da Nicole travou. Débora, você pode verificar? Como ela falou, ela está na zona rural. Muito provavelmente tenha sido o mesmo que caiu e logo ela retorna. A Débora já comunicou aqui que está tomando as providências. Eu imagino que já ela volte. Mas enquanto isso não acontece, a gente usa esse tempinho para pensar no tamanho da contribuição da Nicole, né? Principalmente, para mim, na questão da naturalização dessas narrativas, né, as transformando numa narrativa única. Por favor, Cláudia. Cláudia está aí? Cláudia? Cláudia, não estou te ouvindo. Cláudia, não estamos te ouvindo. Cláudia. Bem, gente. Opa, gente. Voltou. Perdão, pessoal, eu estou na roça, minha internet está um pesadelo. Então, isso que a gente estava falando sobre essa narrativa que precisa ter aliados, né? Vamos entender assim. Porque, então, o que acontece? A gente tem uma representatividade de poder que ela traz uma sensação de que é possível qualquer um chegar nessa representatividade de poder, mas não é. Porque essa representatividade de poder ela é criada de uma maneira muito lógica, né? É o homem branco, cis, hétero, se não rico, influente. É ele que representa. Não é que ele tem poder, ele representa poder. Essa também é uma chave, para a gente não olhar para ele achando que ele tem poder. Ele não tem, ele representa. O poder, ele está acima. O poder do capitalismo é o capital. Simples assim. Não tem... Quem detém o capital representa mais poder, mas não é dele. Porque se ele quebrar e perder tudo, ele deixou de ter poder, entende? O capital que exerce sobre ele. Bom, pensando nisso, nessa questão das imagens, o que a gente vai fazendo? A gente vai criando narrativas onde seja possível eu entender uma performatividade onde eu represente mais poder. Então, quando a gente fala, por exemplo, na conversa anterior a gente estava falando sobre isso, né? A mulher que chega lá, a mulher que dirige teatro, por exemplo, eu sou do teatro, sou diretora de teatro, fui diretora de teatro, e percebi isso no meu corpo muitas vezes, como eu representava um poder. Porque já que eu estou ali, existe uma maneira de estar ali. Essa maneira de estar ali foi dito por alguém que não sou eu. Não quer dizer que eu chegando lá, eu vou alterar a maneira de exercer. Não, porque eu cheguei, numa representação de poder. Então, isso não é que isso é masculino, entende? Isso não é do homem. É que o poder é representado pela masculinidade. Então, quando a gente fala assim, a mulher está alinhada, né, com as questões do patriarcado, ela está alinhada com essa representatividade de poder. Quantas vezes na minha vida eu não ouvi que eu sou masculina? O que é ser masculina? É representar um poder. Né? Eu sou elogiada, eu falo isso, eu sou elogiada pelos meus amigos porque eles acham que eu sou mano. Eu sou homem que nem eles. Eu ganho essa
porque eu sou direta, porque eu sou objetiva, porque eu sou piadista, porque eu sou... que são, em tese, qualidades ditas masculinas, que é uma construção social. Assim como feminilidade é uma construção social. Então, quase como uma chancela, né? Uma chancela, exato. Existe um jeito de ser. Então, para eu, por exemplo, dirigir uma house de corporativo, eu preciso me organizar de maneira a representar poder. Porque senão eu não vou ser respeitada, aí eu não vou mesmo. Isso é importante a gente saber. Porque senão a gente acha que é responsabilidade nossa gerar uma outra dinâmica social como indivíduo. Entende? Se eu chegar numa house de direção artística falando que a gente vai fazer coisa ativa, eu não consigo fazer. Entende? Porque existe uma representatividade daquela ação. Nisso que eu queria chegar para fazer dessa narrativa visual que você colocou. Por isso que eu te perguntei o que é essa narrativa visual, né? É muito onde nós estamos inseridos. Então, por exemplo, quando a gente aprende na escola que o processo de escravização é um processo quase normatizado. Quando a gente pega as imagens de uma pessoa negra sendo ser viciada, ela é ser viciada por uma outra pessoa negra. A pessoa branca não. A pessoa branca está fora, a pessoa branca não representa aquele mal. Entende? Nos contos de fada, por exemplo, a representatividade da maldade é da mulher. Mesmo que o homem sequestre, beije um corpo inerte, invada um quarto à noite para roubar uma mulher, a representatividade da maldade é na mulher. O que é isso? É uma construção, é uma narrativa. A gente que é do teatro sabe o que nós estamos falando. É uma narrativa. Você vai lá e conta a história sobre esse ponto de vista. Né? Então, esse ponto de vista traz uma série de coisas que a gente vai querendo reproduzir. Então, minha filha de 5 anos disse para mim um dia que ela quer ser esposa. O que é que ela está me dizendo quando ela diz que quero ser esposa? Primeiro, ela está dizendo que eu estou viajando. É uma maneira eficiente. E eu achei muito bonitinho agora. A gente estava assistindo a Cláudia e a Dani antes, a Jaque e a Dani antes. Aí ela falou assim: mãe, elas falam igual a você. Achei fofa. Mas o que ela está me dizendo quando ela diz: eu quero estar conformada? Eu quero estar dentro de um espaço onde o meu corpo seja conformado. Óbvio, ela tem 5 anos, ela não fala isso com toda essa... Mas é isso que ela está dizendo. Né? É importante eu me conformar. Né? Conformar, formar junto, né? Estar junto, né? Ser pertencente. Porque também o que acontece? A gente vai construindo... Quando a gente cola muito no indivíduo, a gente responsabiliza o indivíduo por uma narrativa social da ideologia vigente que é muito cruel com a gente. Então, quando fala assim, não, se você, mulher, for forte, isso não vai acontecer com você. Se você, mulher, tiver uma rede de proteção, isso não vai acontecer com você. Se nós nos unirmos e parar, é super importante a gente se unir, é super importante a gente ser forte, é super importante a porra toda, individualmente. Mas essa responsabilidade de derrubar isso não é só nossa, entende? Porque isso é uma narrativa que sustenta o patriarcado capitalista. Então, por exemplo, quando a gente fala da questão da identidade, né? Pensando muito nessa coisa visual, não sei se eu estou respondendo isso. Tá. De qualquer coisa você me diz, mas quando a gente fala dessa narrativa, né? O que a gente chama, por exemplo, de identitário, de lutas identitárias? O que não é uma luta branca, cisgênera, masculina, heteronormativa, rica. O que não é isso é identitário. Como se essa construção da branquitude não fosse identitária. Entende? Então, como se essa... E isso é em tudo que a gente vê. Essa construção, por exemplo, esses dias eu estava falando da camiseta, né? Lute como uma mulher. Olha só a lógica que a gente está, né? Quando a gente fala assim, lute como uma mulher, aí a gente faz, lute como uma mulher preta, lute como uma mulher trans, lute como uma mulher indígena, lute como uma mulher, enfim, nordestina, lute como uma mulher... O que está falando? Que a universalidade da mulher branca, porque todas as outras mulheres que não são mulheres brancas do Sudeste, elas têm adjetivo.
Então, como se a universalidade fosse branca. Olha o nível de perversidade que isso tem. A gente já, numa narrativa de luta, a gente já cria a condição do outro, porque a gente coloca a condição. Isso está em todos os lugares ali. Em todos os lugares. Em todos os lugares, o tempo todo. Né? Então, a maneira que a gente tem eficiente de fazer isso é problematizar. Essa é a chata do rolê, entendeu? Não tem outro jeito. É ser chata, cara. Você sabe que você falou uma palavra agora, problematizar, né? Esses tempos eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa, estudos, e essa pessoa me disse assim, que a gente precisava pensar sobre o mimimi, né? O que os novos termos aplacam, né? Da verdadeira realidade das coisas. Se a gente for parar para pensar, o mimimi é a problematização, né? A gente precisa pensar sobre. O mimimi é a dor do outro, é a dor que não dói em mim. É a dor do outro. Então, não adianta. É muito mais fácil para mim interpretar aquilo como frescura, porque eu não vou precisar pensar, eu não vou precisar sair do meu espaço, né? Tá cortando, Nesse sentido, oi, de novo, pronto, Nicole. Voltei, desculpa. Voltou. Ok. Tá caindo direto. Tudo bem, Nicole? Ouvia, tô te ouvindo. Desculpa. É o que temos. Tá. Tá me ouvindo? Voltou? Tá. Acho que caiu de novo, gente. Tô te ouvindo. Tá. Nesse sentido... Eli, tô te ouvindo. Oi. Nesse sentido, eu queria que você me falasse como você pensa, como você observa a questão de alguns termos que são colocados intencionalmente, né, para esse aplacamento das gravidades. Por exemplo, quando a gente ouve relacionamento abusivo, isso passa muito facilmente por nós, né? É mais ou menos como a gente estar almoçando, como a Jaque falou, e escutar de uma atrocidade que aconteceu com uma menina de 11 anos e a gente continuar almoçando, né? Porque a gente tem isso naturalizado. Só que, no termo relacionamento abusivo, tá violência moral, violência psicológica e afins. E a gente não parando para se deter, né, com potência sobre essa reflexão, nos traz danos incríveis. Eu queria que você me dissesse como você enxerga Oli, isso. Por isso que Qual eu chamo de nomear, né? Voltar? Sim. Uhum. Por favor. Pra gente aí. Por isso que nomear para combater é tão importante. Porque a gente precisa nomear. A gente precisa dar nome. Então, esse puxão de braço que ele te deu é violência. Essa trepada que você não quis dar é estupro. Esse chefe que põe a mão na sua nuca é assédio. Sabe? A gente precisa nomear. A gente precisa parar de ter medo de nomear. A gente precisa nomear, inclusive, os nossos afetos, pessoas que a gente ama. Você, meu irmão, que eu amo tanto, está sendo violento com a sua esposa. Você, meu amigo, que eu amo demais, forçou a barra com a sua namorada. Eu estou vendo. Eu sei que você está fazendo isso. Entende? Eu sei, né? Essa dimensão do mimimi, o mimimi é a dor que não dói na gente. É fácil chamar de mimimi. A dor que não dói em mim, ela é fácil, entendeu? Eu digo, ai, gente, que bobagem. Né? Porque é o tal do pacto narcísico, né? O que não sou eu não existe. Então, se essa dor não dói em mim, ela não existe. É assim que a gente funciona. A branquitude, principalmente, a gente precisa falar de branquitude. Branquitude é uma construção social perversa e violenta, assim como masculinidade, assim como feminilidade.
a gente tem que tomar muito, no meu ponto de vista, a gente tem que tomar muito cuidado com essa construção de que o que é feminino também é doce, entende? Porque eu não sei o que é isso, eu sempre falo sobre isso. De sagrado feminino eu sei muito pouco, eu sei mais de profano feminista. Eu sei muito pouco do que é essa construção social, entende? Então é muito fácil eu dizer, dentro do meu espaço de privilégio, que a dor do outro é mimimi. É muito fácil eu tornar palatável o termo abuso. Quando ele se torna palatável, eu ouço o Robson, jogador de futebol, falando, eu tô rindo porque eu não tô nem aí, e eu reconheço em tantas masculinidades esse eu tô rindo porque eu não tô nem aí. Que vai desde a masculinidade do meu pai, quando eu era pequenininha, até ele falando isso, entende? Porque o que não sou eu não existe, né? Mulher. Caiu de novo? Ai, meu Deus. Gente, a gente está chegando próxima do fim, né? Mas ainda temos uns 10 minutinhos. Eu queria ver com a Débora como que tá. Débora, você está vendo aí com ela? Com a Nicole? Estão querendo me retorna? derrubar. Voltei. Eles estão querendo derrubar a gente. Tá vendo? Tá vendo? É que ouvir você balança tanto as estruturas que chega muito estado. E cai, gente. Eles estão tentando derrubar a gente. Que inferno! Ai, meu Deus. Mas por isso que é tão importante a gente não se distanciar, né, desses debates, não se distanciar dessas questões de discussão, porque a tendência e o desejo é nos fragmentar, né, no sentido de nos separar, como a Jaque colocou, né, que é muito separatista. Então, assim, quando a gente está separada, a gente não consegue, né, a força, a luta, ela fica dispersa. E isso que a gente está fazendo aqui é ir na contramão desse desejo, né, de poder, né? Nicole, a gente tem um pouco menos de 10 minutos aqui. Você tem acompanhado, que eu vi que você está olhando aí na tela, né? A gente tem inúmeros agradecimentos aqui. Sandra, Jaque, Débora, Dani, o próprio Instituto, Cláudia, Rosa Estero, Barja, a Dora, tem professora Sil, a Silvia, inúmeros agradecimentos. Eu que agradeço. E o meu também, imagina. E eu queria que você nos deixasse uma mensagem agora, fizesse as suas considerações finais, né? Mas, assim, sabendo da importância que é te ouvir. Querida, obrigada. É maravilhoso para gente. Eu falo que a gente tem que usar todas as chances que a gente tem de derrubar o patriarcado. Todas. Todas. Do churrasco em casa, ao climão do Natal, passando pelo encontro no Instituto, todas a gente pode usar. Porque tem uma mulher chamada Sarah Ahmed, uma feminista maravilhosa, ela tem pouquíssima coisa, não tem nada traduzido ainda, então para mim é sempre um parto lê-la, porque eu não leio inglês, então é sempre bom. Ela fala de uma coisa que eu acho muito maravilhosa, que é essa construção que a gente tem do incômodo. O que acontece? A gente passa muito tempo incomodada. Chegou a hora da gente incomodar. Chegou a hora de contar na mesa do café da manhã que aquele tiozão não é tão legal assim, não. Que ele abusou da sua irmã quando ela era criança. Chegou a hora da gente deixar desconfortável. Reclamar é uma ferramenta muito potente que a gente tem. Reclama mesmo. Tá um saco viver do jeito que a gente vive. Tá um saco. A gente é assassinada, abusada, violentada. Um jovem preto é assassinado a cada 18 minutos. Uma mulher é estuprada a cada 2 horas. Tá um saco, cara. Não tá legal, entendeu?
Não deu certo. Essa construção de civilidade não deu certo. Não deu certo. A cada 25 horas uma mulher trans é assassinada ou suicidada, uma pessoa trans. Não tá bom, entendeu? Não tá bom. Então, é isso. Vamos encher o saco, cara. Eu sempre falo isso. Não tenha medo de gerar o desconforto. Porque se você não gera o desconforto, você está desconfortável. Então, se você estiver segura, se você estiver aliado, gere desconforto. O que eu tenho para dizer é isso. Eu ando com o bichinho do desconforto na bolsa. Ou, às vezes, ele sai, é só um ratinho que dá um rolezinho e volta, às vezes é um elefante branco numa loja de cristal, entendeu? Derruba tudo. Derruba tudo, acaba com a festa. É assim, é chato mesmo, é um saco precisar falar disso. É um saco. Mas talvez, quanto mais a gente falar disso, menos palatável vai ser almoçar ouvindo o abuso de uma menina no jornal, entende? Quanto mais a gente encher o saco, menos um homem que nem um Robinho se sente confortável, Robson, e como diria Rebeca Lehrer, não dá para chamar um homem de 34 anos de Robinho, ele vai se sentir confortável de dizer eu não estou nem aí. Porque a real é essa, gente. Não estão nem aí. A real é essa. A gente está vivendo um estado de governo, a gente está vivendo uma dimensão de realidade, uma construção de realidade que não importa. Chegamos. A branquitude nos trouxe aqui, nesse lugar que nós estamos vivendo. Então, não deu certo, tá ruim. Para mim é isso. Tá uma bosta. Se a galera tá achando confortável, segue aí, entendeu? Eu tô achando um horror. Então vamos viver, né? É agora. Se a gente não mudar agora, quando terminar o dia hoje, são inúmeras pessoas pretas assassinadas. Se a gente não mudar agora, são inúmeras mulheres estupradas e violentadas. Aumentou o índice de violência contra mulheres 57% na pandemia. Nós estamos morrendo muito. Muito. Nós estamos sendo estupradas muito. Nossas crianças estão sendo violentadas muito. Muito. Insustentável. Então é agora. É já. Queria pedir para vocês entrarem lá no Atreva-se, que a gente tem um Instagram, que chama Movimento Atreva-se, Movimento Underline Atreva-se. No Facebook a gente está como Nomear para Combater. Tem site, movimentoatreva-se.org. Enfim, a gente vai para as escolas, a gente dá palestra, a gente faz o que precisar, gente, para derrubar o patriarcado. Até na festa domingo da sua casa, a gente vai também para criar um climão. Porque também nós, como mulheres brancas e cis, pertencentes à classe média, é importante a gente saber isso. A gente tem algumas ferramentas de poder que ainda estão nas nossas mãos, infelizmente. A gente tem que usar para derrubar o poder maior que está aí, entendeu? Então, eu posso me colocar mais em risco que uma mulher trans. Eu corro menos riscos que ela. Então, é isso. A responsabilidade do mínimo é essa. Nicole. Nicole, olha, todo agradecimento imenso pela sua contribuição, pela sua fala. O Instituto está aqui se manifestando, né? Agradecemos a presença de vocês nessa mesa, Mulher e Política, que esse encontro seja o início de uma ligação que frutifique muito em muitos espaços. É exatamente isso, né, que isso reverbere, né? É o que você falou, que lutemos para essa desconstrução dessa narrativa única. Tá? Exato. Muito obrigada, em nome de todo mundo que está aqui, porque tem uma infinidade aqui, eu não vou conseguir ler todo mundo. Ai, que delícia. E eu vou pedir... a gente lá também, manda, estou aberta, se vocês quiserem me achar, tamo junto. Super e, ó, gente, é verdade, tá? É verdade isso que ela está falando, procurem mesmo, porque além dela ser extremamente solista, né, ela nos ouve em qualquer momento que a gente precisa, ela é full time. Eu acho que essa mulher não dorme, não é possível, porque num determinado momento ela está, vou entrar em live tal hora, aí daqui a pouco ela já está falando em outro lugar, não é possível, ela não dorme. Então, façam isso mesmo. Pode entrar, pode. Só se for para me xinga só no Facebook, porque eu não tenho estrutura emocional. Mas de resto...
Ai, gente, muito obrigada. Eu vou pedir para a Cláudia entrar agora. Não sei se ela está aí. Está aí, Cláudia? Aí. A gente tem um espacinho de tempo, né? Até a próxima mesa. Nicole, muito obrigada, minha querida. Tchau, Eli. Obrigada. Tchau, Cláudia. Obrigada. Tchau, obrigada, Nicole. Maravilhosa. Eu te ouvi do começo ao fim, assim, admirada a todo momento. Porque, enfim, a gente já esperava que ia ser um sucesso, que ia ser lindo mesmo, que você ia nos ensinar muita coisa. E realmente, encantado. Sem palavras para te agradecer. Querida, vamos junto a derrubar essa historinha aí que não tá boa, não. Vamos narrar uma história que seja boa pra gente, né, gente? Porque você tá um horror. Já que é narrativa, vamos inventar a nossa. Beijo, gente. Obrigada. Beijo. Bom, assim, acho que agora a claridade melhorou, né? Eu posicionei melhor os computadores. Na verdade, eu estou presente em dois. Em um eu estou de frente, no outro eu estou sentada. Ali dá para me ver também. Não sei como está. Bem, acho que agora a gente vai